Bom, já que a gente recebeu essa caixa especial em homenagem aos 60 anos da Turma da Mônica, aos 25 anos da Fischer e dessa parceria com esse personagem tão histórico e especial para todos nós brasileiros, a gente não poderia deixar de vir a um lugar especial também aqui em Videira. A gente veio até o Dom Leonello com o chefe aqui, Christian, que vai nos ajudar, porque eu particularmente não vou colocar a mão para fazer esse bolo, mas Christian, eu gostaria de primeiro agradecer o espaço, agradecer a receptividade e também de topar essa ideia de a gente produzir esse bolo em homenagem a esses 60 anos da Turma da Mônica. Eu que agradeço pelo convite, pela iniciativa e por confiar no meu trabalho também. Tenho certeza que vai ser bem legal, vai ser bem descontraído e o bolo vai ficar sensacional. Bom, a gente recebeu essa caixa alguns dias lá na rádio e agora chegou a hora de a gente ver o que tem aqui dentro para que a gente possa fazer esse bolo tão especial para nós. Christian, já que você é o chefe, já que você vai conduzir a preparação dessa receita, por favor, faça as honras e sinta-se à vontade para abrir e falar quais os produtos que a gente tem aí dentro. Vamos lá. Então aqui tem a apresentação, 60 anos da Turma da Mônica, né? Aqui veio um avental. Vamos começar então as vestimentas. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que veio dentro da caixa. Eles mandaram todos os ingredientes para a gente produzir o bolo. Ovos, as maçãs da Turma da Mônica, que não poderia faltar, né? Manteiga. Aqui nós temos leite condensado. E olha que legal, pessoal, veio tudo personalizado com o símbolo da Fischer e da Turma da Mônica também. Veio tudo pesadinho, açúcar, farinha. São os itens certinhos pra gente preparar. Certinhos para preparar a receita, isso. Um bolo aí para um final de tarde. Cafezinho de tarde, cafezinho, chazinho, né? Mesmo que a gente tá num calor agora nos últimos dias, não tão típico de inverno, mas vai bem um bolinho com café, um chá no final da tarde, né, Christian? Com certeza. Então, a receita que a gente vai reproduzir é uma receita da Carole Crema. Foi ela quem criou a receita do bolo especial da Turma da Mônica. Ela mandou junto a receitinha e o passo a passo de como a gente vai produzir o bolo. Aqui são 6 passos, a gente vai seguir a receita dela, porque como é um bolo em especial, os 60 anos da Turma da Mônica, ele foi criado e a gente vai seguir a receita certinha dela. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Agora eu deixo a cozinha com quem entende, Você com vai o me auxiliar chefe. mexendo Então aqui. eu vou ficar ali de... Digamos que o Louro José da Ana Maria Braga auxiliando. Você, Christian, vamos colocar a mão na massa, eu vou assumir o meu posto de auxiliar, então. Tá, ok, então, vamos lá. Vamos lá então, pessoal. A gente vai começar primeiro pela massa do bolo. A gente vai adicionar 5 ovos. Os ovos a gente quebra um a um e coloca um a um caso venha algum estragado, para a gente não perder toda a receita. Então aqui, eu já adicionei os ovos. Eu vou colocar 150 gramas de açúcar refinado. E uma colher de chá de essência de baunilha. Agora a gente vai bater essa massa, nós vamos bater até a massa triplicar de volume. Ela vai crescer, que ela vai ficar bem fofinha e bem airada. Esse é o processo onde a massa de pão de ló ela vai crescer, é onde vai dar a fofura na massa, a consistência na massa também. A gente vai começar pelo recheio. Nós vamos descascar as maçãs, a casca na receita. As cascas a gente vai usar para fazer a calda, para molhar o bolo, deixar o bolo bem molhadinho. Aqui na receita ela diz 1 kg de maçã, então ela já mandou a embalagem certinha onde nós vamos usar todas as maçãs.
Aqui a gente já está fazendo o processo de separar a casca da maçã, onde a gente vai usar a casca para fazer a calda. Júnior, enquanto eu vou preparando, eu vou passar um cafezinho para você ir se distraindo. Um cafezinho sempre vai bem com... Sim, passadinho na hora. Bolo. Porque eu já ouvi falar que esse é o melhor café do mundo que tem aqui no Dom Leonel. Tem aqui no Dom Leonel. Inclusive esse é o melhor café do mundo, da família Afonso. Combinação perfeita, né? Cafezinho, bolo. Aqui eu tô picando as maçãs bem grosseiramente, porque na receita ela diz que a maçã tem que ser picada de média para maior. O que acontece? A maçã ela é bem sensível. A gente vai começar o cozimento, ela vai cozinhar bem rápido. Então se o pedaço estiver muito pequeno, ela vai cozinhar e ela vai se desmanchar. A gente quer sentir o sabor da fruta no bolo. A gente vai sentir os pedacinhos da maçã dentro do bolo. Tá, então aqui, ó, ela cresceu bastante, ela já tá bem fofinha, sim, bem airada. Pronta já para colocar farinha. A gente vai adicionar a farinha e já vai colocar assar. Aqui eu já deixei a farinha pesada e peneirada. Ou por que a gente peneira a farinha para colocar na massa? Para tirar aqueles gruminhos, às vezes a farinha vem empelotada, muitas vezes a farinha vem suja também e acaba tendo alguma sujeirinha. E ela dá uma leveza. Ela dá uma leveza no bolo também, aham. Esse processo da farinha a gente mexe bem devagar, cuidadosamente, para a gente não perder a aerosidade da massa. Agora a gente vai partir para a forma. Geralmente o que o pessoal faz? Essa massa, ela não gruda, a gente pode colocar, assar ela sem untar, sem nada, que ela não vai grudar. Na receita dela, diz para colocar um papel manteiga por baixo, mas eu, como sou mais prático, geralmente eu uso um spray desmoldante para mim não perder, ter que cortar o papel, depois jogar fora, acabar tirando muitas vezes no desgrudar do bolo, ele acaba grudando e acaba quebrando um pedacinho do bolo. Sim. Eu vou passar só um pouquinho, só na parte de baixo da forma. Aí está pronta a nossa massa, nós vamos colocar no forno a 180 graus, pré-aquecido por 20 minutos. Bolos, quando a gente vai fazer o recheio de brigadeiro, nós usamos uma panela antiaderente, que ela vai dar melhor cozimento no brigadeiro e ele não vai grudar, e também não tem perigo de empelotar o brigadeiro. Então aqui na receita são 800 gramas de leite condensado, leite condensado, creme de leite e agora a gente vai adicionar a baunilha. Uma colher de chá. E agora nós vamos mexer bem para misturar todos os ingredientes e vamos colocar no fogo. Você quer que eu assuma mexer o brigadeiro? Vai me auxiliar então? Vamos lá então. Pode mexer. Eu sou bem chato na hora de mexer. Eu sempre gosto de fazer um movimento contínuo. Entendi. Passa pelo lado e passa no fundo para ele não grudar também, tá? Vamos ver se eu vou ser aprovado pelo chat. Pelo lado. Qualquer coisa, se precisar, a gente já contrata também, né? Ó, que vão querer me roubar da nave. Aqui esse próximo recheio nós vamos derreter a manteiga. Assim que ela estiver derretida, nós vamos adicionar a maçã e deixar ela levantar a fervura. Quando ela começar a ferver, a gente vai desligar o fogo e misturar o restante dos ingredientes. Aqui nós já colocamos a nossa maçã na manteiga derretida e nós vamos deixar ela e esperar ela levantar a fervura. Enquanto isso, eu vou preparando. Na receita nós temos 50 gramas de amido diluído em 100 ml de água. E por que na receita a gente vai usar o amido de milho? Em muitas receitas o amido de milho ele serve para dar ponto na receita, para dar consistência também.
E nós vamos usar também na receita dois limões espremidos, que dá em média em torno de 100 ml do suco de limão. O suco de limão ele vai dar aquela quebrada no doce. Como a gente vai usar açúcar no recheio, a maçã já é doce também, o suco de limão vai dar um azedinho no recheio. Também equilibrado também. Isso, e tanto também que ele não fica tão enjoativo, né? Sim. Eu estava olhando o vídeo da Carole fazendo o bolo. Ela convidou a Mônica, inclusive no vídeo, a Mônica que auxiliou a Carole para fazer o bolo. Aqui a gente não tem, você não tem a Mônica, tem um repórter dá para ser o Cebolinha, né? Tem um repórter metido a um pouco de cozinheiro aí. Ó, você pode ver que aqui a maçã, ela já começou os pedaços menores, ela já começou a se desmanchar, ela já começou o processo de cozimento dela. Aí que está o ponto também de fazer um corte mais irregular dela, Isso, né? Não tão pequeno. Vamos adicionar agora uma colher de sopa de canela no nosso recheio de maçã. Vamos desligar o fogo. E agora é o momento de nós adicionar o amido de milho com a água. E o que o suco de limão também serve nas receitas, Júnior? Geralmente na maçã, na pera, ele não deixa pretear. Ele não deixa pretear a maçã. Aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos... todo o recheio cozido, eu gosto de colocar ele em embalagem plástica, porque a embalagem ela não aquece. Já o vidro ele vai aquecer e ele vai continuar o cozimento dele aqui quando ele estiver esfriando. Interessante isso, porque daí ele faz com que o recheio gele mais rápido. Isso, E se ele ficar numa embalagem grossa, como panela ou vidro, ele vai cozinhar mais e ele vai perder o ponto também. Que geralmente a gente tem um ponto, ele cozinhando mais, ele vai passar do ponto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai reaproveitar aquelas cascas de maçã. A gente guardou as cascas e nós vamos fazer o nosso caldo para molhar a massa do bolo. Para dar um gostinho ainda mais. Para dar um gostinho ainda mais da maçã. É uma massa de pão de ló, né? Então isso. Ela tem um recheio muito peculiar. E assim vai trazer um gosto mais da maçã. Né? Isso. Geralmente a massa de pão de ló, o sabor dela é um sabor mais neutro, né? Então nós vamos molhar ela com o caldo da maçã. Eu sempre gosto de fazer bolos de outros sabores também, tentar usar o suco da fruta, do que a gente vai usar no bolo para combinar, fazer a harmonização dos sabores. A nossa caldinha para molhar o bolo também já está pronta. Caramelizou um pouco o açúcar, eu vou colocar as nossas fatias de maçã. Vou colocar água e deixar ela ferver. Vamos lá então. Enquanto ferve aqui, nós vamos tirar nossa massa da forma e vamos cortar ela. Ó, você pode ver que a nossa massa, ela não grudou do lado. Sim. Embaixo coloquei o spray e ela ficou bem uniforme, bem retinha, bem assada. Geralmente na hora de fazer a montagem do bolo, o que eu gosto? Quando é bolo recheado, rechear ele dentro da própria forma. A gente recheia ele dentro da própria forma, dá uma prensada, e coloca gelar de novo, que não tem perigo de o recheio cair para fora e ele ficar um bolo molengo. Ele fica bem certinho no padrão. Que é o que eu já tenho prontinho aqui também. Esse nós vamos fazer a montagem dele bem tradicional, tá? Inclusive do jeito que a Carole fez também. Ela fez da mesma forma que eu estou fazendo, ela fez a montagem do bolo. Agora nós vamos umedecer a nossa massa com aquele líquido da casca. Prontinho. Nós vamos colocar o primeiro recheio, que é o recheio de casadinho. O que eu gosto para rechear um bolo? Geralmente quando vai colocar um recheio mais consistente, usar o saco de confeitar, colocamos o recheio e nós vamos colocar ele em formato da massa.
Colocamos o nosso recheio. Agora nós vamos colocar o nosso segundo recheio, que é o nosso recheio de maçã. E agora nós vamos colocar a nossa parte de cima. Aí o que nós vamos fazer agora? Na nossa receita diz que nós temos que cobrir o nosso bolo com chantilly. Então nós já temos aqui o nosso creme de leite e vamos bater ele, que ele vai se transformar em chantilly. E o chantilly, sempre quando a gente vai bater, ele tem que ser bem gelado. Então, geralmente, em torno de 12 a 13 horas ele tem que ficar na geladeira. Eu deixei na geladeira ontem e só fui retirar hoje para a gente poder bater. Já temos o nosso ponto do chantilly, agora vamos cobrir. Vou começar a decorar esse bolo. Eu vou colocar a maçã caramelizada em cima. Esse eu vou cobrir de forma diferente. Aquele lá eu deixei um bolo mais espatulado, com menos cobertura. Esse nós vamos fazer um bolo com mais cobertura e um bolo mais bagunçado. Prontinho, agora vamos colocar o nosso topper da Mônica e está pronto nossos bolos. E aí, Júnior, me diz, qual é o teu preferido? Assim, ó, pessoa que gosta muito do doce, os dois. Os dois? Mas com essa cobertura mais desconstruída, com a canela. Por cima, eu particularmente gosto bastante de canela. Uhum. Que assim, do olhar, particularmente me conquistou mais. Que bom. Agora chegou o momento de... O momento de provar o bolo, né? Vamos ver. Pra ver se eu acertei o recheio. Pra ver se ele acertou o recheio. E se não tiver bom, a culpa foi do meu auxiliar, que não se saiu muito bem, né? Bom, a gente veio até aqui a parte externa do Dom Leonelo com essa vista de videira. A sacada. Com essa vista de videira nesse finalzinho de tarde, início de noite, nesse início também do mês de agosto. Agora chegou o momento de a gente experimentar o bolo em comemoração aos 60 anos da Turma da Mônica, dessa parceria com a Fischer, e que a gente montou agora num período da tarde, né, chefe? Isso mesmo. Foi bem bacana a experiência, eu agradeço a Rádio V por ter convidado e a Fischer também pela promoção que a Fischer fez em comemoração à Mônica. E vamos lá então, vamos provar o bolo. Podemos? Muito obrigado, chefe. Enquanto isso, eu vou passar um cafezinho para você. Café com bolo. A melhor escolha no final de tarde. Melhor escolha. Mas eu vou pedir que também você me acompanhe num pedaço do bolo, então. Você comer Pra mim não experimentar sozinho, eu só fiquei no recheio. O responsável por produzir foi você, então. Chegamos no momento, eu só não vou passar por baixo da mesa, por favor.
A junção, o brigadeiro com a maçã e o suco do limão, o que me chama a atenção é que ele casa todos juntos, né? O cítrico do limão, a maçã com a canela ali e também o brigadeiro, né, chefe? Isso, e pode sentir também o sabor da maçã, essa maçã caramelizada em cima, ela não tá tão doce e o bolo todo tá harmonioso com os recheios que você falou. O doce do brigadeiro, o recheio da maçã com canela e no fundo o cítrico do limão para dar aquela quebrada, ele não fica um bolo enjoativo e dá para comer 2 até 3 fatias. Sim. Primeiramente eu gostaria de te agradecer, chefe, pelo espaço, pela receptividade, por topar fazer esse bolo. Por tudo isso, muitíssimo obrigado. E também aproveitar para dar os parabéns para a Fischer pela promoção, pelo momento. Parabéns, é claro, para a Turma da Mônica, esse personagem e esses personagens que fazem parte da nossa história. A tudo isso, muito obrigado e, chefe, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela participação. Agora a gente vai ficar aqui aproveitando o finalzinho da tarde e comendo o nosso bolo aqui, que particularmente ficou muito bom. Muito obrigado, fiquem com esse final da tarde e a Turma da Mônica, os nossos parabéns.